Olá, queridos irmãos, queridos amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Chegamos então no segundo tópico da primeira lição deste segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical no ano de 2018. Lição esta que tem como título O que é ética cristã? E agora no segundo tópico estaremos falando sobre os fundamentos da ética cristã. No primeiro tópico, nós abordamos sobre o conceito de ética. E é bom lembrar aos irmãos que existem pelo menos cinco categorias de conceito para a ética. O conceito filosófico, o conceito sociológico, o conceito científico, o conceito teológico e o conceito etimológico, que estuda a palavra na sua raiz. O nosso comentarista no tópico número 1, ele se preocupou apenas com o conceito etimológico e o conceito científico de uma forma mais abrangente, mas é bom entendermos que existem outras conceituações acerca da ética. A nossa lição, a nossa revista, ela se preocupa estritamente com a ética cristã, o conceito cristão de ética. E é bom lembrar também que ao longo destas 13 lições, a questão da ética estará presente em cada lição, permeando cada assunto, porque ética no sentido cristão nada mais é do que o nosso posicionamento como cristãos. E mediante os assuntos tratados nesta pós-modernidade a qual vivemos, onde recebemos ataques de todas as áreas, recebemos ataques da área do materialismo, recebemos ataques da área da pós-modernidade propriamente dito, recebemos ataques de tudo quanto é lado, do relativismo, do materialismo, do pós-modernismo, e é importante que cada um de nós tenhamos um posicionamento como cristãos que somos, para todos os assuntos que serão debatidos, que serão discutidos, que serão abordados ao longo deste trimestre. É bom lembrar também que ética é um dos braços da filosofia. A filosofia, é sabido, ela é dividida em 6 vertentes: a ética, a política, a lógica, a gnoseologia, a estética e a metafísica, sendo a ética uma destas vertentes que estuda, baseado no conceito filosófico, estuda a conduta ideal do indivíduo. Mas a ética cristã, ela é superior a todos os conceitos de ética que possam se nomear na face da terra. É bom lembrar também aos irmãos que o que fundamenta a ética secular ou a ética científica, a ética filosófica, é a observação dos pensamentos e do comportamento da criatura humana em relação aos seus semelhantes, na relação com os seus semelhantes. Porém, a ética cristã, ela não se baseia em um pensamento, ela não se baseia em uma observação, ela não se baseia em uma constante de comportamento, ela não se baseia em reações ao relacionamento humano. A ética cristã, ela se baseia fundamentalmente na palavra de Deus e no Deus da palavra. Estudamos no tópico número 1 que Deus, ele é imutável, ele é eterno e ele é santo. E é importante entendermos que tudo que se relaciona a Deus, tudo que oriunda de Deus, também é imutável, eterno e santo. Os princípios e valores que nos norteiam como servos de Deus, como cristãos que somos, eles também são imutáveis, eles também são eternos, eles também são santos. Então o conceito de ética que o cristão possui é diferente do conceito de ética que o mundo filosófico, científico, sociológico ou etimológico possui. O nosso conceito de ética está acima dos padrões humanos. E eu
evoco novamente as palavras de Jesus aos fariseus, quando ele disser, ou melhor, as palavras de Jesus aos seus discípulos, quando em meio ao seu sermão, Jesus disse assim: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês não pertencem ao reino, porque no reino de Deus pertencem àqueles que evocam a justiça de Deus para a sua vida. Então, os fundamentos da nossa ética não se baseiam em comportamentos, não se baseia em observação do comportamento. O fundamento da nossa ética, o fundamento da ética cristã se baseia na palavra de Deus. E é sobre isto que nós estaremos estudando neste segundo tópico da nossa lição de número 1. Os fundamentos da ética cristã. O nosso comentarista, de uma forma muito didática, ele colocou os fundamentos da ética cristã em 5 tópicos. Quais sejam o Decálogo, os profetas, os evangelhos, o Sermão do Monte e as epístolas paulinas em gerais. Mas é claro, como ele mesmo disse, que os fundamentos da ética na Bíblia Sagrada são muito mais abrangentes, eles poderiam ser mais pormenorizados, porém por questões de tempo e espaço, o nosso comentarista citou apenas estes pontos cruciais, relevantes para o nosso estudo neste próximo domingo. O Decálogo, como sendo uma das características ou um dos pontos do fundamento da ética cristã, nós sabemos que o Decálogo ele pertencia à antiga aliança, ele fazia referência à antiga aliança. O Decálogo era um resumo de tudo aquilo que Deus queria para que a nação de Israel fosse considerada uma nação santa. E o interessante é que a divisão do Decálogo, se nós fôssemos dividir didaticamente, nós iríamos observar que os 4 primeiros mandamentos, eles se referem à relação do homem com Deus, e os 6 próximos mandamentos se referem à relação do homem com o seu próximo. Os primeiros 4 mandamentos: não terás outros deuses, não farás para ti imagem esculpida, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Todos esses mandamentos falam do relacionamento do homem com Deus. Porém, agora, a partir do 5º mandamento, Deus passa a falar do relacionamento do homem com o seu próximo. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10, não cobiçarás a casa e a esposa e a mulher do teu próximo e dos teus servos. Então, esses 6 últimos mandamentos falam do relacionamento do homem com o seu próximo. E o interessante, quando nós vamos lá para Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 22, um jovem se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, que farei para ser salvo? E Jesus prontamente lhe responde: segue os mandamentos. Não sabes os mandamentos? E o jovem pergunta: quais? E Jesus recita os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não perjurarás, não cobiçarás. Jesus cita exatamente os mandamentos relacionados à relação do homem com o seu próximo. Jesus, com exceção do 5º mandamento, Jesus começa a sua relação a partir do 6º mandamento e diz para o jovem: não matarás, não adulterarás, não mentirás. E o jovem responde: tudo isso tenho feito desde a minha meninice. Então Jesus, olhando para o jovem, a Bíblia diz, o amou e lhe disse: ainda te falta uma coisa. Jesus estava querendo dizer com isto que, se nós tivermos um bom relacionamento com os seres humanos, se nós tivermos um bom relacionamento com o nosso próximo, porém não tivermos um bom relacionamento com Deus,
isto nada adianta. E Jesus então disse para ele: vai, vende todos os teus bens, reparta entre os pobres e me siga. A Bíblia nos diz que ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Agora há pouco, este mesmo jovem disse que cumpria todos os mandamentos citados por Jesus em relação ao seu próximo. Agora, quando Jesus manda ele tirar o coração de todas as riquezas, deixar as riquezas com os pobres e seguir exclusivamente a Jesus, o jovem se entristece, abaixa a cabeça e sai. O conceito de ética deste jovem estava muito restrito à filosofia humana, à sabedoria humana, quando na verdade Jesus quis dizer para nós e também para este jovem que o relacionamento com os seres humanos, o relacionamento com o próximo é importante, mas também é importante o nosso relacionamento com Deus, ou melhor, o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Quando nos relacionamos bem com Deus, nós também nos relacionamos bem com o próximo. Agora, quando nós não nos relacionamos bem com Deus, o nosso relacionamento com o próximo é fadado e temperado com falsidade e hipocrisia. E por esta razão, o decálogo era um dos pilares, dos fundamentos da ética na antiga aliança. Um segundo pilar, os profetas, todos os profetas, profetas maiores, profetas menores, profetas literários e profetas não literários. Todos os profetas que profetizaram, eles tinham uma tônica peculiar, que era profetizar contra o pecado de Israel, profetizar contra o pecado das nações, estabelecendo assim um princípio de ética espiritual que havia sido quebrado, porque quando o homem peca, ele se afasta de Deus. Quando o homem peca, ele se distancia de Deus. Mas agora Deus usava os profetas para dizer para os homens que eles precisavam se reaproximar de Deus. Todas as mensagens dos profetas do Antigo Testamento tinham uma imensa influência ética para com os seguidores de Jesus, mesmo no Novo Testamento, porque eles abarcavam esferas morais, de relacionamento morais, sociais e espirituais. Então também as palavras dos profetas eram de suma importância na antiga aliança. Mas agora, entrando na nova aliança, entrando no novo pacto, nós vemos o terceiro pilar dos fundamentos da ética, que são os evangelhos, os 4 evangelhos, os 3 sinóticos e o evangelho de João. Por que eles são sinóticos? Porque eles possuem uma mesma visão, um mesmo jeito, uma mesma forma de transmitir a mensagem do evangelho. Eles falam para os pecadores, eles falam para os não-judeus, ou digo, eles falam para os não crentes, por assim dizer. Já o evangelho de João, ele fala para os crentes. Ele surgiu da necessidade que a igreja encontrou de se falar de Jesus numa linguagem para a igreja. O evangelho de João é como se fosse um culto de doutrina, e é por esta razão que todos os 4 evangelhos que falam de Jesus também era a base dos fundamentos doutrinários para estabelecer o nível de ética cristã que nós precisamos ter nos dias de hoje. O evangelho, a mensagem do evangelho, a palavra evangelho, boas novas. Evangelho é as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E a mensagem registrada nos evangelhos falam de arrependimento, de renúncia ao pecado, fala da oferta do perdão, da esperança da salvação, da vida em santidade. A mensagem dos evangelhos que falavam para os seguidores de Jesus, eles são convocados a viverem uma vida nas doutrinas do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o estabelecimento do novo reino de Deus. Então, o evangelho é um terceiro pilar nos fundamentos da ética cristã. O que é que nós estamos querendo dizer com tudo isso? Se uma pessoa, se um crente sincero, piedoso, quer servir a Deus na sua plenitude e precisa de um manual de ética, ele pode consultar
o Decálogo, ele pode consultar as profecias dos profetas antigos, ele pode consultar os evangelhos. É isso que nós estamos querendo dizer. Mas um quarto pilar para os fundamentos da ética é o próprio Sermão da Montanha. O conhecido Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Sermão do Monte das Oliveiras, foi a primeira grande mensagem que Jesus ministrou para uma grande multidão. Da mesma forma que o Decálogo é importante para os judeus, o Sermão do Monte é importante para nós cristãos. Porque no Sermão do Monte, Jesus quis falar não apenas da lei, não apenas dos ditames da lei, mas Jesus quis falar da essência da lei, da essência da obediência sincera e não da obediência legalista. O Sermão do Monte, no Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro que a coisa mais importante da lei era a essência e a obediência. Por muitas vezes Jesus disse: vistes que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Jesus era a própria essência da lei. Quem obedecia a Jesus estava obedecendo a lei. Então, de todo o sermão, de todos os 10 mandamentos do Decálogo, Jesus resumiu em 2: amarás ao teu próximo como a ti mesmo e amarás o teu Deus sobre todas as coisas. O Sermão do Monte, ele possui princípios éticos, princípios morais, princípios de relacionamento humano. O Sermão do Monte fala como deve ser o nosso relacionamento com família, com o trabalho, com o governo e com as questões da vida. O Sermão do Monte é o quarto pilar dos fundamentos da ética cristã. E o quinto pilar, abordado pelo nosso comentarista, são as epístolas paulinas e também as epístolas gerais, que trazem na sua essência, que trazem na sua mensagem ensinamentos aprofundados sobre a relação de Deus, sobre a relação com Deus, com o Estado, com o próximo e com outras questões sobre sexualidade cristã, sobre o casamento. As epístolas paulinas, as epístolas gerais também são por demais importantes para entendermos o conceito de ética cristã. Eu vou encerrar por aqui o nosso vídeo, pois, como prometido, ele deveria ter em média 15 minutos, já chegamos aí aos 18 minutos de vídeo, e aguardem o terceiro vídeo da série, da primeira lição da nossa Escola Bíblica Dominical neste segundo trimestre. Hoje nós falamos sobre os fundamentos da ética cristã. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.